conselho escolar e educação do campo. Gestão democrática, democratizando a escola do campo. E gestão democrática e o conselho escolar. Para o desenvolvimento do território camponês, é necessária uma política educacional que entenda a sua diversidade e a sua amplitude. E entenda a população camponesa como protagonista, né, de políticas e não apenas de beneficiária e usuária. Quais os elementos constituem uma gestão democrática? Então, os elementos são participação. Para uma gestão ela ser democrática, tem que haver participação, tem que ter autonomia, ela tem que ter transparência e ela tem que ter pluralidade. Quais mecanismos são próprios de uma gestão democrática? Especificidades locais. Então, nas escolas de campo, esses mecanismos de gestão democrática devem resguardar as especificidades locais. Estas especificidades apontarão para a melhor forma de organizar os espaços democráticos, participativos, né? Que podem ser grêmios estudantil, associação de pais e mestres, conselho de classe, conselho escolar, dentre outros. O conselho escolar, em especial, ele poderia funcionar como núcleo para associação, discussão e construção de trabalhos coletivos da escola e da comunidade. Os conselhos escolares, a participação responsável da sociedade. Então, com o conselho escolar, a gestão da escola, ela passa a ser uma gestão colegiada, né? Onde os segmentos escolares e a comunidade local se congregam para, né, juntos construírem uma educação de qualidade e socialmente relevante, né? Como poderia ser a composição do conselho escolar da escola do campo? Então, a composição do conselho escolar deve ter representações de todos os segmentos que compõem a escola, professores, funcionários e alunos, acrescidos da participação externa, pais, mães de aluno, bem como a comunidade local. Quanto aos representantes da escola, muitas vezes essas escolas são unidocentes, né? Ou caracterizam-se como escolas isoladas, onde o professor é o único representante da instituição escolar. Então, assim, ele acumula a função de professor, funcionário e gestor, né? Questões a serem discutidas. Qual segmento ele deve representar? O peso de seu voto, ele deve ser ampliado considerando tal condição. Então, como sugestão, né, ele deve representar o segmento de professor, pois esta é a sua atividade principal na escola. Seu voto deve ter peso como representante de um segmento.
Quanto aos representantes dos pais, os pais e mães da zona rural, eles trabalham de forma intensa, né, para garantir a subsistência da família, muitas vezes ampliada por agregados. Então, como fazê-los compartilhar de seu pouco tempo disponível com a escola? Então, é frequente tanto o professor ser pai ou mãe de estudantes da escola, residindo no sítio e se tornando professor de seu filho. Com isso, o professor também pode ser indicado como representante dos pais e mães, né? Com relação aos representantes da comunidade local. Então, tal como os pais e as mães, a comunidade local passa boa parte do seu tempo trabalhando para a manutenção de sua família. Pouco tempo lhes sobram, né, para o desenvolvimento de outras atividades, como fazer com que percebam a importância da sua participação, dado que muitos não possuem maior ligação com a escola da comunidade, né? Quem pode ser envolvido? Então, apenas os que mantêm relação direta com a escola, né? Claro que não, porque todos daquela comunidade devem estar envolvidos, né? Temos a sugestão, né? Um trabalho de convencimento deve ser de toda a comunidade. Os espaços onde existem movimentos sociais atuantes possuem maior consciência de sua inserção nas atividades comunitárias. Os demais precisam, acima de tudo, compreender a proposta da escola e dimensionar a importância de sua participação. Então, a participação, o envolvimento da comunidade em geral é de suma importância, né? Com relação aos representantes dos estudantes, então, geralmente, as escolas de sítio, elas oferecem somente as séries iniciais do ensino fundamental, primeira a quarta série, o que requer pensar na forma de representação e participação dos estudantes no conselho, porque a maior parte das experiências de representação estudantil dos conselhos escolares estabelece idade mínima em torno dos 14 anos e nível educacional, em geral, a partir da quinta série de ensino fundamental. Então, como encaminhar essa questão da representação estudantil? Então, como sugestão, nós temos o seguinte, que seria importante ressaltar que os meninos e meninas do campo são portadores de muita experiência de vida. Eles precocemente enfrentam adversidades no seu cotidiano, o que lhes confere a possibilidade de apresentar lições de vida sobre a sobrevivência e convivência. E nesses contextos, assim, parece razoável aceitar que a idade cronológica ou o nível de escolaridade não deveria ser impedimento à participação nos conselhos escolar. Encerro a segunda parte, né, do caderno.